na palavra de Deus nessa noite, e gostaria que você que está aqui, você que está em casa, abrisse aí a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 19. Vamos meditar nesse capítulo hoje, falando sobre a horrenda tragédia da concubina. Juízes, capítulo de número 19. Alguns versos desse capítulo 19 são muitos versículos, são 30 versículos. Não dá para a gente discorrer todos eles, mas vamos tirar a essência do que está nesse capítulo. E eu olho para esse capítulo, eu olho para esse texto e vejo que ele é tão real, é tão autêntico, como ele espelha o que a sociedade está vivendo hoje. Vocês vão ver que esse capítulo 19, ele retrata uma realidade dos nossos dias. Se passaram há tantos anos atrás, mais de 2000 anos, acontece esse texto, mas ele é tão real, ele espelha a realidade da sociedade, ele espelha a realidade da igreja, ele espelha a realidade de muitos cristãos, ele espelha a realidade de muitas famílias. No capítulo 19 nós vamos encontrar alguns personagens, vamos encontrar um levita, vamos encontrar uma concubina, que é uma prostituta, vamos encontrar o pai desta concubina, vamos encontrar um senhor idoso, vamos encontrar homens de Belial, como eram os homens de Sodoma e Gomorra. Então nós encontramos famílias, nós encontramos pessoas que são cristãs, que são homens que professam uma fé, mas que estão vivendo um momento de caos, um momento de desgraça. Capítulo 19, quero destacar a início o verso 1 e o verso 30. Primeiro versículo e o último versículo do capítulo 19 de Juízes. Diz assim: naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Verso 30. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se ouviu desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Queridos, essa expressão, naqueles dias em que não havia rei em Israel, ela acontece algumas vezes dentro do livro de Juízes. O povo de Deus ainda não tinha rei, eram juízes. E Deus levantava o juiz, e quando Deus levantava esse juiz, a coisa, a princípio, se acertava, ia bem. Mas no transcorrer, eles iam se debilitando, eles iam abandonando os princípios, eles iam retrocedendo e eles terminavam cometendo pecados horríveis, principalmente o pecado da idolatria. Para vocês entenderem, alguns textos relacionados a essa situação de Israel,
por não terem rei, por não terem governo, por não terem voz de comando. Olha o que diz o capítulo 17, verso de número 10. Então lhes disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou. Juízes capítulo 18, verso 1 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Donitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Capítulo 18, verso 4, ele respondeu: assim e assim me fez Mica, pois me assalariou, e eu lhe sirvo de sacerdote. Capítulo 18, verso 19, eles lhe disseram: cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um homem só, ou de um só homem, do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel. Aqui nós vemos a corrupção no meio cristão, no meio evangélico, no meio da fé. Nós vemos a corrupção, nós vemos o caos, nós vemos a deterioração da sociedade, do povo de Deus, porque não havia rei, não há governo, cada um faz o que quer, cada um está fazendo o que quer, que dá na cabeça. Não tem lei, não tem governo, não tem parâmetro, não tem princípio, cada um faz o que quer. Liberdade de expressão, liberdade para viver da forma que quer, não tem princípios morais, não tem princípios éticos, porque não tem rei. E eles estavam vivendo dessa maneira, sem comando. O povo, os levitas, estavam trabalhando para receber dinheiro. Quem não tinha condição nenhuma de levantar e consagrar um sacerdote, como Mica consagra sacerdote, Mica consagra levita, contrata a gente para trabalhar. A indústria da fé. Aqui nós vemos claramente o comércio da fé, o comércio do ministério, o comércio da posição eclesiástica. Por quê? Não tinha governo. E quando não tem governo, não existe parâmetros, o homem fica numa condição deplorável, se torna pior do que um animal. Vocês vão ver que nesse texto o homem fica pior do que um animal. E nós estamos vendo aqui o início, diz assim: naqueles dias em que não havia rei. Essa é a condição, não havia rei, não havia comando, nem para a sociedade e nem dentro da igreja, nem dentro do mundo espiritual, nem dentro do templo, porque os levitas estão trabalhando por dinheiro. Quem oferece um salário melhor, ele vai para quem está lhe oferecendo um salário melhor. Não existe aliança, não existe compromisso, não existe fidelidade. Quem paga mais leva. Mas peraí, você não está a serviço de Deus? Você não é um levita? Você não é um adorador? Como assim? Agora você está se vendendo por dinheiro? Será que qualquer causalidade ou semelhança é causalidade? Ou é uma realidade que a gente vive hoje? E não é diferente, não é diferente? Não só no meio dos levitas, não só no meio dos sacerdotes, não só no meio daqueles que se dizem líderes cristãos. É horrendo hoje, a gente ouve toda hora, um líder cristão está se divorciando. Estou falando em todas as camadas de religiosos. Líder religioso, tal líder religioso de alto rango, de alta expressão, está se divorciando. Tal líder religioso de alto conhecimento, de alta fama, de alta popularidade,
adulterou, caiu em adultério, roubou, fez prostituição, abuso de menores, pedofilia. Gente, não é o que a gente está vivendo hoje? É a realidade hoje. E aqui não era diferente. Esse texto, por isso que eu disse, ele é tão real, que parece que está escrito para os dias de agora, de hoje. Está sendo escrito hoje. Naqueles dias em que não havia rei Israel, houve um levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém. Cada um que a isso presenciava, aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se ouviu desde os dias em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Então não havia rei Israel. Eles estão dizendo: olha, está acontecendo aqui com a gente agora. Vocês vão ver no transcorrer do texto. Nunca se viu, nunca se ouviu, nem desde a época que a gente saiu do Egito. Nunca se viu coisa assim. Aí nós temos um levita, um cristão, peregrinando, sem rumo. Não está falando de um ímpio, não está falando do incrédulo. O texto está falando de alguém que se diz religioso, de alguém que se diz seguidor da fé, de alguém que se diz ser um adorador. E o texto diz que esse homem não tem rumo, não tem direção, está peregrinando. Não é o que acontece hoje? Uma peregrinação, uma migração de igreja para igreja. Está aqui, vai para lá, vai não sei para onde, vai não sei para onde. Onde estiver dando vantagem, ele vai lá. Estão distribuindo cesta básica. Ah, eu vou para essa igreja. Está distribuindo cesta básica. Ah, tem uma igreja que está lá arrumando emprego para as pessoas. Vou para lá. Ah, lá não prega contra o pecado, lá é nice, é cool, venha do jeito que está, fica do jeito que quiser. Vou para lá porque esse negócio de ficar controlando a minha vida, dominando a minha vida, não quero ninguém controlando a minha vida, dizendo o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. O meu senhorio é Cristo, eu sirvo a Cristo, não sirvo a homem, não sirvo a igreja, não estou ligado a nada. Pessoas peregrinando, trocam de igreja como troca de roupa, trocam de cobertura espiritual como troca de, sabe, do sapato, do chapéu. Um dia põe um chapéu cor-de-rosa, outro dia põe azul, mas não querem compromisso. As pessoas estão vivendo dessa maneira. Peregrinação. Ah, tem um lugar que me deram uma oportunidade lá, de eu servir lá, e lá eles vão me dar documento. Sim ou não, gente? Estou falando alguma coisa que não é realidade? É realidade. Então, é tipo supermercado. É a maquidonização da fé do evangelho. Não estou feliz com o McDonald's, vou para o Burger King. Não gostei do Burger King, vou para o Wendy's. Não tenho o produto barato que eu quero no Publix, eu vou para os sedanos. Não tenho sedano, vou para o Presidente. Não existe fidelidade, não existe compromisso. Peregrinação. Parece que os cristãos dos nossos dias são tipo ciganos, nômades. Ficam andando por aí. E aí, quando as coisas complicam, buscar a quem? Com quem falar? Esse levita não é diferente de muita gente hoje, rebelde, desobediente. Levíticos capítulo 1, verso 7 diz que o levita não podia se casar com uma mulher que não fosse virgem. Lê lá depois, eu posso ler agora para você. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade, ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. O texto diz que esse levita casou com uma concubina, rebelde, desobediente. Na minha vida mando eu faço
o que der na minha telha. Ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer. Quebra princípios. O que ele está quebrando é princípio. O levita tinha que casar com quê? Com uma moça virgem. Não poderia ser uma mulher que não fosse virgem, não poderia ser uma prostituta, não poderia ser uma mulher divorciada, porque o sacerdócio era santo. E a virgindade fala de santidade, fala de pureza. Que é isso, pastor? O senhor está no século 21. Que isso? O senhor está por fora. Nesse negócio de virgindade não existe mais. Não existe para quem não quer seguir os princípios da palavra de Deus. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e quando ele se tornar adulto, ele não vai se esquecer dele. Esse levita, ele se une a uma concubina, uma prostituta, quebrando o pacto de Deus com os levitas, com o sacerdote. Olha o que acontece com esse levita. No verso 2, porém ela aborreceu-se dele, o deixou, tornou para a casa de seu pai em Belém de Judá, e lá esteve os dias de uns 4 meses. A concubina que o levita casou com ela, quebrando o princípio, quebrando a aliança, quebrando o pacto, o texto não diz por quê, mas ela, de repente, decide voltar para a casa do seu pai. O texto diz, olha, aborrecendo-se dele. A concubina se aborrece do levita. A concubina, que tinha uma vida desregrada, não tinha parâmetros morais, se casa com alguém que diz cumprir princípios, obedecer a palavra de Deus, ser um adorador, ser um ministro, e ela se aborrece do cara. Ela se aborrece dele e volta para a casa do pai. Qualquer semelhança é mera coincidência do que acontece nos nossos dias. As pessoas se aborrecem por qualquer coisa. Se aborrecem por qualquer coisa. Se aborrecem por um problema no trabalho, deixa o trabalho, depois fica pedindo ajuda para todo mundo. Se aborrece com o vizinho, porque o carro estacionou na frente da garagem dele. Se aborrece por um problema no trânsito e fala palavras que não devia falar. As pessoas estão se aborrecendo por qualquer coisa. E essa mulher, o texto não diz que ela se aborreceu do levita, do cristão que deveria preservar princípios, e ela volta para a casa do pai. O que mais que a gente observa aqui? Atitudes irresponsáveis desse levita, desse cristão. Primeira, a mulher volta para a casa do pai por 4 meses. 4 meses. Ele não estava nem aí. Ele não foi atrás dela. Não procurou saber nada dela. 4 meses. A mulher sai de dentro de casa, volta para a casa do pai, e para ele parece que está tudo bem. Só depois de 4 meses que ele decide ir aonde está a mulher, aonde está aquela que ele desposou. E o desposamento foi sério, porque quando ele chega para buscar, para ter um encontro com ela, o sogro vem receber ele. O texto, se você observar do capítulo 19, do verso 10 ao verso 21, você vê o diálogo do sogro com ele. Então não foi assim, sabe, se juntou, não, foi uma coisa séria. Ele tinha um sogro, ela tinha uma casa. Só depois de 4 meses, mostra total descaso com a família. Hoje nós ouvimos aqui, as 2 mensagens de manhã foram voltadas para a família, voltadas para o lar, para o cuidado que a gente tem que ter, a responsabilidade que a gente tem que ter. Inclusive foi dito com muita propriedade, os pastores, os líderes religiosos,
não tem responsabilidade dentro da sua casa, de como educar, de como criar os filhos, de como levar os filhos para Deus. Nós somos cobertura espiritual, devemos ajudar em tudo aquilo que é possível, mas a educação vem do berço, é dentro de casa, que a gente infunde caráter no filho, é dentro de casa que a gente ensina princípios para ele. Ele vem para a igreja e ele é melhorado, ele é trabalhado. Áreas que em casa não são trabalhadas, aqui na casa de Deus, elas são aperfeiçoadas, elas são trabalhadas. E muitas vezes, a igreja atua de verdade como um lar espiritual, abrigando a família, ajudando os pais, ajudando a família a ser estruturada, com seminários, com palestras, com conferências. Mas o cuidado dentro de casa é do pai e da mãe. Esse homem, eu olho e eu fico triste. Como é que pode alguém que se diz ser cristão, religioso, adorador, a mulher vai embora e só depois de 4 meses que ele vai atrás? Dos versos 10 ao verso 21, a gente vê esse homem sem direção. Sem direção. Ele sai de onde ele está, vai até Belém, onde está a esposa. Depois de muita luta, de muita batalha, ele vai para a região montanhosa de Efraim, Jebus, Gibeá, Ramá. O camarada sem preparo para viagens, vai parar na casa de um desconhecido. Quando ele chega na casa do sogro, o sogro recebe ele com alegria. Eles se alegram, eles comem, eles sentam, eles desfrutam daquele momento, mas já em seguida ele quer ir embora. Ele quer ir embora e o sogro diz para ele: não, fica, não tenha pressa, fica. Ele diz: não, eu vou. Uma vez o sogro insta com ele, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, o sogro está dizendo para ele: não vá, fica aqui. E o sogro, a gente observa que ele consegue detectar os problemas do seu genro, do levita, os problemas do marido, da sua filha. E aí a gente entende, talvez, o porquê que a mulher resolveu voltar para casa. E ele é tão irresponsável, ele é tão relapso no cuidado da sua fé, no cuidado da sua família, que ele aceita um conselho de um estranho e vê uma desgraça acontecer passivamente. O camarada é passivo. Aprendemos hoje de manhã, a oração, ela é determinante, é vital. Mas tem coisas que você não resolve só com oração. Você precisa ter ação. Ação. E nós vemos que esse levita, ele não tem ações. E quando ele toma ações, toma errado. Faz errado. Atua errado. Age errado. Passivo. Se conforma com a desgraça, com tudo. E o sogro dele detecta. E eu olhei para o texto e vi: por isso que a mulher foi embora. O sogro, no primeiro dia, disse para ele assim: não vá não, fica aqui, fortalece-te. O sogro vê que ele está fraco, debilitado. Nós não temos tempo para ler o texto, mas depois você lê que essa história, ela termina de uma forma horrível. Por isso que eu coloquei como tema a horrenda tragédia da prostituta, da concubina. A menina volta para a casa do pai, ela está lá tranquila na casa do pai. O marido vai atrás e transforma a vida dela numa desgraça.
traz uma desgraça para a vida dele. Por quê? Ele estava fraco, debilitado. O sogro diz para ele: fortalece-te, fortalece. Você está na casa do pai, por que você tem pressa de sair da casa do pai? O pai te recebeu bem, com alegria, com festa. E olho para esse texto e vejo que esse pai, ele representa nessa história Deus. A casa do sogro representa a igreja, um lugar onde a presença de Deus está, um lugar onde a gente se fortalece. Ele sai da casa dele, vai para Belém. Belém diz que é o que? Casa de pão. Ele vai para a casa de pão, do pão, e o sogro vê que ele está fraco, debilitado. Por isso que ele é o que? Um peregrino. Por isso que ele é um irresponsável. Ele está fraco, ele está debilitado, e o sogro diz para ele: fica, não tenha pressa de ir embora. Queridos, igreja, você que está comigo aí na internet, não tenha pressa de sair da presença do pai, da casa do pai. Aquieta o teu coração, baixa, sabe, esse faniquito aí, esfria, para de ficar correndo de um lado para o outro, batendo em muitas portas. Isso acontece muito e é lamentável. Pessoas que são guiadas por profecia. Profecia não é para guiar. A profecia é para exortar, para edificar, para consolar. Mas tem gente que quer guiar a vida dela por profecia. Bate na porta da irmã Maria, bate na porta da irmã Francisca. Enquanto ela não ouve a mensagem que ela quer, ela não aquieta o faniquito. E aí, guiados por profecia, quebra a cara. Nós precisamos ser fortes na palavra. Aqui o sogro dele está dizendo: fortalece-te, come pão. Ele já tinha comido, come pão, você precisa comer pão, você está anêmico. Você precisa da palavra. Na casa do pai tem fortaleza, na casa do pai tem pão. Por que que eu vou querer sair do lugar onde eu estou sendo alimentado, aonde eu estou sendo fortalecido? Para de ficar andando de um lugar para o outro. Para de ficar mudando de emprego para emprego, de casa para casa, cidade para cidade. O problema não é a casa, o problema não é a cidade, o problema é você. Somos nós que precisamos nos acertar. O problema não está nos outros. Muda de casamento, troca de casamento, né? Primeiro deu certo, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não, o problema não está no casamento, o problema não está na outra pessoa, o problema está em você. É você que precisa se fortalecer, é você que precisa comer pão. O pai da moça, o sogro, observa que ele está triste. Aí eu comecei a entender, por isso que ela foi embora. O cara é fraco, fraco de mente. O cara diz que é levita, que é cristão, mas está anêmico. Não vejo ele orar, não vejo ele ler a palavra. Ele vive andando para lá e para cá, sem eira nem beira, sem rumo. Por certo, era o que ele estava vivendo, e o sogro vê que ele está triste. O sogro diz para ele: alegra teu coração. Mas quando ele chegou, teve festa. O sogro recebeu ele, a mulher recebeu ele. Sentaram, comeram, beberam, se alegraram. Mas ainda não era o suficiente, porque era uma alegria superficial. E o sogro está vendo, o sogro está representando o pai, Deus. Deus está vendo que aquele filho precisa se fortalecer, precisa se alimentar, precisa se alegrar. Interessante, pastor Fernando leu o salmo, o salmista Davi dizendo: por que estás triste, ó minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera em Deus, confia nele, pois ainda eu louvarei. O pai da moça vê que ele está triste, que ele precisa alegrar o coração. Será que Deus não está falando com você hoje? Que você precisa se fortalecer, criar raízes. Quem é da antiga aqui vai lembrar, minha mãe falava para mim assim: filho, pedra que muito rola,
não cria limbo. Macaco que muito pula do galho, um dia cai. Acalma o teu coração, aquieta teu coração. Problemas na família, sempre haverão, sempre haverão. Não adianta você mudar de família, não. Você só vai mudar de endereço. Os problemas estão dentro da gente, que precisam ser tratados, resolvidos. O problema não é igreja, o problema é você. Sabe, não adianta você ficar mudando de igreja para igreja. Não adianta você ir na onda, não adianta você ir nos movimentos, você tem que criar raiz. A única vez que eu vi uma planta, sabe, se mover de um lugar para o outro, foi naquele filme Mágico de Oz. Agora a palavra de Deus diz que nós somos plantio do Senhor, que nós somos parte do jardim de Deus. Como é que uma planta sai de um jardim e vai para o outro? Só o jardineiro pode tirar ela. Só o jardineiro sabe o tempo da poda. E hoje Deus está podando, aleluia, as nossas vidas. Deixa Deus te podar, deixa Deus cortar tuas asas. Quando eu era garoto lá em Santo André, eu gostava demais de criar pombos. Eu gostava de criar pombos e coelhos. Gostava demais de criar coelhinho da Índia, lebre. E quando tinha uma pombinha que gostava de voar, sabe, para longe, eu cortava a asinha dela, para ela não voar, para ela não ir embora. Será que Deus não está cortando as tuas asas hoje? Você parar de querer ficar voando? A última coisa que o sogro, o pai da moça, vê, ele está impaciente, esse levita está impaciente. Ele diz assim: detende-vos. Ele faz 4 recomendações: fortalece-te, come pão, alegra teu coração, detenha-se, detende-vos. Porque todo dia ele levantava e falava: hoje eu vou embora. O sogro falava: não, fica. No outro dia: eu vou embora. O sogro falava: fica. Aí eu vou embora. Até que chegou no 5º dia, ele disse: eu vou embora. Hoje eu vou embora. Tomaram café, se alimentaram. Mas ele não foi embora. Ele falava, mas não fazia. E aí ele resolve ir no final do dia, quando já estava ficando escuro. E o sogro disse para ele: não, fica, não vai, está tarde já. Dorme hoje aqui e amanhã você vai. Amanhã você vai, não vai hoje. E ele decide ir. Acompanha comigo. Versos 26 a 29. Ao romper da manhã, vindo a mulher, caiu à porta da casa do homem, onde estava o seu senhor, e ali ficou até que se fez dia claro. Ele sai com a esposa, com os 2 jumentos e o seu assistente. Vai em direção, ele diz: eu estou indo em direção à casa do Senhor. Mas ele sai sem preparo, sem orientação, sem nada. Sai tarde, não tem um plano de ação, não tem um plano de viagem, não tem um projeto de nada. No meio do caminho, ele não tem para onde ir, já está tarde, ele resolve ficar na praça, com a mulher, com o empregado e com os animais, esperando que alguém lhe desse abrigo. Aí a gente entende porque que a mulher foi embora. Ele não tem projeto de vida, ele não tem um plano, nem para ele, nem para sua família. Ele sai sem ele nem beira, na esperança de, no meio do caminho, alguém lhe oferecer guarida, alguém lhe oferecer abrigo. E ele vai, para e fica na praça. E aí ele termina indo para a casa de um velho que encontra ele na praça. O velho é de Gibeá, leva ele para a casa dele, ele, a esposa, o moço e os animais.
Continuando o texto. Levantando-se pela manhã, o seu senhor, o senhor da mulher, abriu as portas da casa, o levita, e saindo a seguir seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa. Quando ele foi para a casa desse senhor que encontrou ele na praça, chegando na casa desse senhor, os homens daquele lugar, de Efraim, os homens daquele lugar, benjamitas, estavam na mesma condição dos homens de Sodoma e Gomorra. Quando ele entra na casa desse senhor idoso, que ele não sabe quem é, nunca tinha visto ele, os homens da cidade vêm para a porta e começam a esmurrar a porta dizendo: ei, libera esse cara aí, porque nós queremos ele. Eles eram sodomitas, e eles queriam ter relações íntimas com aquele levita. Olha só o perigo de você andar sem direção, andar sem rumo, andar sem aprovação de Deus, de ir para a casa de quem você não conhece, de aceitar o conselho de alguém que você não conhece, de aceitar abrigo de quem você não conhece. Ele vai para a casa desse homem, e agora os homens da cidade, assim como fizeram com Ló, queria fazer com ele. O dono da casa, o velho, diz para os homens: não façam isso. Olha só o cenário, gente. O velho diz assim: eu tenho aqui em casa a minha filha que é virgem, e tem ainda a concubina, a mulher desse moço que está aqui na minha casa. Eu libero as duas para vocês. E aqui a gente vê um problema seríssimo da época. Machismo, a mulher não tinha valor nenhum. Como muitos homens ainda tratam as mulheres como nada. O velho pega a mulher do levita e libera para os homens que estavam querendo ter um caso com o cara. E o levita não fala nada, gente. Você não vê nenhum momento ele dizer: não, essa mulher é minha. Não, se eles querem alguém, vou eu. Não, minha mulher não. Ele fica passivo. O velho, que não tem nada a ver com ele, com a família dele, diz: então vai a tua mulher, vai, dane-se ela, que ela se ferre na mão deles. E ele ficou passivo. Você consegue entender por que ela tinha ido embora? Porque ele não tinha o mínimo compromisso com ela, não tinha o mínimo compromisso com a família. Eles abusam a noite inteira dessa mulher. De manhã, ela chega, é jogada na porta da casa onde ele está lá. Ele foi dormir tranquilo. É o que passa com muita gente. A casa do cara está caindo, o mundo está desabando, e ele está lá deitado, dormindo. Os filhos estão na rua, ninguém sabe aonde, com quem, mas ele está dormindo, porque no outro dia ele tem que trabalhar. O levita, marido dessa concubina, de manhã, ele decide seguir viagem. Olha o que diz o texto, gente, isso é indescritível. É por isso que eles falaram: olha, nunca se viu, nunca se ouviu, nunca aconteceu uma coisa dessa desde quando a gente saiu do Egito. Olha o que acontece. E saindo a seguir seu caminho, o caminho era dele, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre o liminar, e ele lhe disse: levanta-te, vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Ele sai, encontra a mulher na porta da casa e diz para ela: levanta, vamos, temos que ir. Espera aí, ele não pergunta, ele não faz nenhum questionamento, ele não tem interesse nenhum com ela. Ela está ali, passou a noite inteira na mão daqueles homens de Belial. O texto diz que eles eram homens de Belial. Ele resolve voltar, seguir o seu caminho, encontra a mulher na porta, desprezo total. É um lixo que está aí. Será que você não está tratando assim a sua família, a sua mulher, seus filhos? Como nada?
totalmente irresponsável. Para terminar, ele lhe disse: levanta-te e vamos. Porém ela não respondeu. Então o homem a pôs sobre o jumento, dispôs-se e foi para a sua casa. Chegando em casa, tomou um cutelo e, pegando a concubina, a despedaçou por seus ossos em 12 partes e as enviou por todos os limites de Israel. A mulher estava morta na porta da casa que ele ficou à noite, protegido, não fez nada. Quando o velho dono da casa disse: peguem ela, ele falou: tem a minha filha e tem ela, mas a filha dele ele deixou em casa, mas a mulher do outro ele botou para fora. Eles abusaram dela a noite inteira. O texto não diz quantos homens eram, mas ela morreu por causa disso, na porta da casa. O levita se levanta para seguir seu caminho, a mulher está aí na porta, ele grita com ela: levanta! A mulher está morta. Ele pega ela, joga em cima do jumento, vai para casa. Chegando em casa, ele pega um machado, um cutelo, e divide ela em 12 pedaços. Eu acho que esse é o primeiro esquartejamento que a gente encontra na humanidade. É o primeiro relato. Eu não vi nenhum outro relato de esquartejamento. E hoje a gente vê isso acontecer com tanta facilidade. Mulheres que esquartejam seus maridos, maridos que esquartejam suas mulheres, homens totalmente depravados, mulheres são abusadas diariamente, minuto a minuto. Eu não quis nem gastar tempo para ver as estatísticas de quantas mulheres são violentadas por dia, de quantas mulheres são mortas pelos seus maridos, pelos seus amantes, pelos seus parceiros, companheiros. Quantos filhos, quantas filhas estão sendo estrupadas, abusadas pelos seus próprios pais, por parentes próximos. Gente, eu falei para vocês, esse texto, ele é tão real, é dos nossos dias. Deus está abrindo os nossos olhos. Que triste situação virou essa moça ao se unir a alguém que se dizia ser levita. Cuidado quando alguém diz: sou cristão, sou servo de Deus. Vê os frutos dessa pessoa. Por que muitos casamentos dão no que dão? E aí a gente usa a expressão: e essa mulher tem dedo podre, esse homem tem dedo podre, porque não observou. Tem que observar, tem que analisar, porque a gente não sabe, não conhece os princípios, não conhece os costumes. O levita levou a mulher dele, a família dele, para a casa de alguém que ele não sabia quem era, ele não sabia os costumes daquele povo, porque o povo de Deus, naquele período, eles eram para ter eliminado todos os outros povos, jebuseus, heteus, e todos os heteus e teus, mas eles não fizeram. Então houve o que? Uma mistura, e por causa da mistura veio a depravação, veio a violência. A horrenda tragédia desta pobre mulher é muito semelhante à horrenda tragédia de muitas mulheres nos dias de hoje. Muitos lares estão em decadência total e absoluta, porque homens não se importam com a sua esposa, com seus filhos, são irresponsáveis. Cristãos denominais, mas que não param em lugar nenhum, não criam raízes, não fincam estacas, vivem de um lado para outro, indo atrás de homens, indo atrás de pessoas. Não pode ser assim. É tempo de nós abrirmos os nossos olhos e seguir a Jesus. Como diz a canção: estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto. Para trás não volto não.
Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja, da sua igreja, da Rescue. Que os homens dessa igreja venham ser responsáveis, venham amar e cuidar das suas esposas. Elas não são objeto de prazer, elas não são objeto de desejo, elas não são empregada, não. Se você for casar com um homem só porque ele precisa de uma empregada, não casa com esse cara. Ele vai fazer você gato sapato. Enquanto você estiver lavando, passando, cozinhando e satisfazendo os desejos dele, beleza. O dia que tu ficar doente, ele te dispensa, te troca por outra. E vice-versa. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a gente se atenha. E que a gente fique no lugar onde tenha governo. Porque o grande problema de Israel, do povo de Deus, é porque naqueles dias não havia governo, não havia rei em Israel. E a igreja, os religiosos estavam se vendendo corruptos, assim como os governantes corruptos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente jamais entre por esse caminho de vender a palavra, de negociar a palavra, de negociar e abrir mão de princípios. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que vocês olhem para nós, os líderes, ministros na casa do Senhor, e vejam que a gente ama a família, que a gente cuida da nossa casa, que a gente tem prazer em servir ao Senhor, como disse Josué. Eu não sei vocês, mas eu, Josué, e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar de pé. Ó Deus, que a tua palavra fale fortemente aos nossos corações e que ela crie raízes em todos nós que estamos aqui e aquelas pessoas que estão ligadas, conectadas conosco. Meu Deus, que nós possamos nos fortalecer. Estamos na casa do Pai, estamos em Belém, a casa do pão. Aqui tem pão, aqui tem alimento. Oh Deus, genuíno. Passa fome nesse lugar quem quer, mas quem vem disposto a se alimentar, se alimenta e sai fortalecido, sai energizado, sai alegre, sai feliz, tem rumo e tem direção. Obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos de louvar o teu nome aqui nessa noite, pela tua palavra, que ela continue falando no coração das pessoas conectadas pelo Face, pelo YouTube. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. É a minha oração e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, e nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas, tendo em mente, eu gosto demais desse momento. Eu tenho descoberto que esse momento é um momento muito simples. Só colhe quem planta. Se você não planta, não tem como colher. E as sementes nas nossas mãos, elas não frutificam. Sementes têm que ser plantada, sementes têm que ser lançada no solo, tem que ser cuidada, tem que ser observada. Temos que adubar, temos que jogar água, adubo, oração, jejum. Temos que jogar água, a palavra de Deus, para que a nossa semente dê fruto. Você que está em casa, você pode contribuir pelo Zelle, rescuechurchusa@gmail.com. Você pode também contribuir pelo Cash App, 786-286-6354.
786-286-6354. E você pode também contribuir pelo nosso aplicativo. Se você ainda não tem o nosso aplicativo, baixa ele aí. Vai lá no Apple Store e aplica lá, abaixa lá, Rescue Church Miami. Senhor, recebe os dízimos e as ofertas do teu povo. Vamos plantar as nossas sementes na certeza que vamos ter uma grande e gloriosa colheita. Oramos certos e